Fala, galera do Marra Brasil, Thiago Portugal com vocês. E vamos para mais uma edição do nosso Marra Brasil News, edição número 205. Marra Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, Denver Broncos. Uma semana que nós temos OTAs ali, começaram. A mídia teve acesso aos treinos ontem, né? Bons relatos, né? Não só do nosso quarterback, mas também de alguns calouros. Boas entrevistas, né, que a gente vai trazer aqui para vocês. Então fiquem até o final do vídeo para vocês verem tudo o que aconteceu nessa semaninha, tá bom? Lembra vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês deixam o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e, consequentemente, ele recomenda para mais pessoas, né? Deixe seu comentário, é importante para todos nós, o seu comentário, o feedback. O que vocês estão achando, não só do Marra Brasil News, mas também as suas expectativas para a temporada, o que são as suas expectativas, contem para a gente. E também se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo. Nosso canal, a gente tem muito conteúdo. Como eu sempre falo, nosso canal ele é muito atemporal, né? O nosso canal, você pode ver ele o ano todo. Porque você, diferentemente de muitas páginas que cobrem times da NFL, a gente cobre o ano todo, né? Literalmente o ano todo. Temporada regular normal, como vocês sabem, temos lives, temos nossos conteúdos, mas também a gente tem alunos de toda a oficina. O News é um exemplo disso. O News ele não para, né? Broncos sem notícia, a gente está aqui gravando para vocês, seja eu, seja o Will, ou qualquer outra pessoa da equipe, né? E destaco a vocês também um quadro, como eu já falei para vocês várias vezes aqui. A gente sempre traz, toda vez que a gente drafta ou a gente contrata jogadores, a gente faz o conhecendo, né? Na nossa classe de draft, né, muitos, eu acho que, eu falo por mim, mas eu acho que muitas pessoas pensam igual. A gente não conhecia muitos desses jogadores, né? Foram jogadores bem ali, voando fora do radar, que o Broncos pegou, tirando ali a primeira rodada, mas poucas pessoas, a não ser aqueles realmente que se aprofundaram nos estudos, como o William, Felipe, conheciam a classe de draft que o Broncos pegou, né? Então, por exemplo, a gente já teve aqui, ó, o conhecido da nossa primeira rodada, que foi o Jahdae Barron, o conhecido do R.J. Harvey, o conhecido do Pat Bryant, o conhecido do Xavier Jones, o conhecido do Quay Robinson, o conhecido do Jeremy Crawshaw, nosso punter, e o William soltou faz uma semaninha, o conhecido do Caleb Lohner, né? Então, considerem, tá? Dá uma olhadinha, avaliem, porque é muito legal para você conhecer melhor o jogador, tá? Como eu estou falando para vocês do nosso conteúdo, né? Eu vou fazer aqui uma propagandinha. Esse é o nosso conteúdo regular de temporada, tá? A gente sempre tem. E considere tornar-se um membro, meus amigos, tá bom? Se você que está vendo o vídeo já é membro, agradecemos a sua contribuição, porque tudo volta para vocês, gente. A gente faz o trabalho aqui todo voluntário mesmo. É tudo para manter o canal, manter essa qualidade que vocês estão acostumados, tá? Nossos membros, a gente tem 3 tipos de plano: plano Peyton Manning, plano John Elway e o plano Demaryius Thomas. Nossos membros têm inúmeros benefícios, né? Brindes, depois de um tempo contribuindo, participam do Fantasy Football com a gente, tem inúmeras coisas, recebem todo ano um guia, né, do draft que o Felipe e o William fazem, quem é plano John Elway, né, recebe o guia do On The Clock. Então, tem vários benefícios que a gente sempre tenta envolver vocês, lives exclusivas. Então, considere tornar-se um membro, ajuda o Marra Brasil a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês. O melhor e maior conteúdo em português no Brasil. Tá bom, meus amigos? Agora, feito essas considerações iniciais, vamos para a nossa semana. Uma semana que foi bem interessante. Essa semana eu achei bem legal a atitude do Denver Broncos, né? O Denver Broncos ele tem o seu próprio Hall da Fama, né? Ring of Fame. E o Demaryius Thomas estava no seu primeiro ano de elegibilidade para ele ir para esse Hall da Fama do Denver Broncos. E o Denver Broncos decidiu que ele será colocado no nosso Ring of Fame, né? Neste ano 2024, né? E os números dele são bem legais, né? Se você pegar o Demaryius Thomas, né? Ele teve, 36 jogos para 100 jardas na carreira, né? Maior na história da franquia. Ele é o cara que mais recebeu jardas, né? O líder que mais recebeu jardas numa única temporada do Denver Broncos, com 1.619 jardas
no ano de 2014. 5 vezes ele foi Pro Bowler, né? E segundo na história da franquia em jardas recebidas com 9.055 e touchdowns recebidos com 60. Então, mais do que merecido, né? E essa homenagem, né, vai acontecer no dia do jogo contra os Giants, né, em Denver, no dia 19 de outubro, que inclusive é o dia em que o Denver Broncos também vai homenagear o 10º aniversário do Super Bowl 50, com vários ex-jogadores sendo homenageados nesse dia. Então, mais uma vez, a gente sempre fala, né, da questão da importância que tem os donos, e esses donos realmente parecem entender o que é o Denver Broncos, entender o sentimento da torcida. Então, eu acho muito legal, muito merecido, e fiquei muito contente ali com essa futura, né, entrada dele no nosso Hall da Fama do Denver Broncos, né, Ring of Fame. Aí ontem, né, a mídia teve acesso aos OTAs, os OTAs começaram, OTAs que ainda são voluntários. Então, alguns jogadores não estavam presentes, o John Franklin Myers, o Pat Surtain, né, e o Drew Greenlaw não estava fazendo atividades físicas, porque ele ainda está se recuperando daquele probleminha que ele teve. Mas teve entrevistas bem legais, né? A entrevista com o Sean Payton, a mídia pôde dar um insight, né, deles muito positivo em relação ao Bo Nix. Bo Nix parece estar mais confiante, com mais liderança, né, dando instruções muitas vezes para muita jogada já nos training camps, ali nos OTAs, aliás. Alguns calouros, né, muito bem elogiados, como o R.J. Harvey, como o Jahdae Barron, né. Então, não tivemos, pelo que eu li, não tivemos nenhum passe dropado no treino, né? E no final do treino, o nosso head coach, Sean Payton, o nosso quarterback, Bo Nix, e o nosso novo safety, né, tá lá no Hufanga, falaram com a mídia. Eu tentei trazer para vocês aqui as melhores declarações deles, para a gente discutir um pouquinho. O Sean Payton falou que ele está encorajado, né, com o Bo Nix entrando no seu segundo ano, né? Disse que a diferença com o ano 1 e o ano 2 é completamente diferente. E ele acredita que uma das características, né, que serve o Bo Nix muito bem são os seus pés, né, as suas pernas, porque ele corre muito bem, né? E que ele não segura muito a bola. Disse que o Talanoa Hufanga vai ajudar a defesa dos Broncos muito, né? Ele falou, ele é inteligente, realmente um bom líder, né? Diz que o Evan Ingram ajuda o Bo Nix muito, né, por ter a capacidade, né, de trabalhar por todo o campo, especialmente no meio do campo. Também deu uma declaração bastante interessante sobre o nosso running back, né, escolhido inclusive no draft passado, né, o Aldrick, draft retrasado, né, porque passado é desse ano, mas em 2024, o Aldrick Estime, indo para a sua segunda temporada, ele falou, o estilo que ele corre, a sua fisicalidade, as coisas que fizeram ele ser draftado, as coisas que nós vimos. Ele é um running back que precisa ter toques o suficiente. E ele vai ter essas oportunidades. E ainda disse que acredita que muitos jogadores jovens, como o Troy Franklin, vão ter, né, vão dar aquele passo a mais no seu segundo ano, como o Marvin Mims fez no ano passado. O Bo Nix falou com a imprensa, disse que ele se sente bem, de que está num bom local, né? Mentalmente ele está afiado agora. Diz que ele se sente muito mais longe, né? Muito mais no sentido muito mais distante no sentido do que ele estava no passado, muito mais confortável na questão do futebol americano, né? Eu achei muito legal essa declaração que ele falou na forma como ele se aproxima para essa temporada, o seu segundo ano na liga, né? Já que ele está debaixo de muitas expectativas bem altas, né? E aí ele falou, eu não fiz nada ainda, eu ainda não fiz nada, né, ainda, né, até esse ponto. Eu tenho muito a provar, há muito a mostrar. Todo dia é sobre trabalhar, todo dia é sobre encontrar uma forma de ficar melhor. Então mostra uma humildade que eu acho bem interessante, porque é um jogador que não está deslumbrado. Teve ali um primeiro ano interessante como calouro, muito bom, mas ele sabe que ele tem muito a provar, para mostrar que o seu primeiro ano não foi um primeiro ano apenas diferente, né, ou um acidente de percurso.
né? A gente viu, por exemplo, como foi uma regressão do C.J. Stroud no ano 2 em Houston, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, e é muito bom que ele tenha essa noção de que ele tem muito a mostrar e muito a provar. Isso é muito bom. Humildade é excelente, né? Ele disse que ter o mesmo play caller, né, em 2 anos seguidos pela primeira vez, desde o high school, é enorme, né? Ele falou que vai ser muito benéfico para ele. E que ele sente, né, que nós tivemos uma off-season muito boa, que nós estamos construindo algo. E aí o Tlanoa Hufanga, nosso safety, né, foi perguntado a razão pela qual ele escolheu o Denver Broncos, né, falou que é uma ótima organização, primeiramente, acima de tudo, e que essa defesa é incrível, né. Disse só a primeira impressão sobre o Vance Joseph, a defesa do Vance Joseph, ele falou assim, agressiva. Disse que os Broncos e a cidade de Denver tem tudo, né? E ele também apontou para o Bo Nix como uma razão pela qual ele assinou com o Denver Broncos, mas falando que não desrespeitando o Brock Purdy, né? Ele falou que ele ficou impressionado com a forma que o Bo Nix ele deu a volta por cima depois de começar meio devagar no último ano. Adicionou que o Bo Reason realmente, o Bo Nix foi uma razão pela qual ele assinou com o Denver Broncos, né? Por enquanto eu estou olhando aqui, mas exatamente agora, 5h40, para ver se tem alguma mensagem de hoje, mas aparentemente eu acho que a mídia não pôde cobrir o treino hoje, ou não teve entrevista hoje, né? Eu gostei muito da entrevista do Sean Payton, achei muito legal o que ele falou, não só sobre o Knicks, mas o que mais me agradou foi ele falando do Evan Ingram, quanto que ele pode ajudar o Knicks, né? A gente comentou isso várias vezes, né? Principalmente no meio do campo. E também que ele falou do Odor Keshime, né? Que ele precisa de toques, ele precisa de repetições, né? E que ele vai ter isso. E uma coisa que eu não sei se vocês notaram nas imagens nos OTAs ontem, o Odor Keshime parece estar um pouquinho mais magrinho. E já o McLaughlin está um pouquinho mais parrudo. Então, eu não sei se foi uma determinação da comissão técnica, talvez para ele ter um pouco mais de agilidade, eu não sei, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que o Sean Payton, ele sabe o que está fazendo, já provou no ano passado, provou que eu estava errado, que várias pessoas estavam erradas. Já tivemos uma boa contribuição, né, de calouros no ano passado, se a gente for ver. E ele aparenta gostar bastante da classe que ele draftou no ano passado, porque ele sempre fala que ele acredita que esses atletas, muitos deles vão dar um passo bem significativo, né, no seu ano 2. E você tem o Troy Franklin, né, que eu acho que tem uma grande grade, janela de evolução. O Devon Villey, né, que foi uma grata surpresa no ano passado. O Estime, a gente espera que dê uma evoluída. Ele jogou muito pouco, né? A gente ficou muito mais correndo com o Javonte. Eu acho que foi uma perda de tempo ficar correndo tanto com o Javonte, né? E é ver como esses jogadores eles se portam, né? E torcer para eles terem realmente a evolução, como o Champetão falou, que o Marvin Mims teve, né? Gostei do Bo Nix, como eu falei para vocês durante o vídeo. Achei ele muito humilde, muito preparado, mentalmente. Ele entende, né, o ponto que ele está. Então, eu acho que ele tem todas as características para ele ser bem sucedido. Acima de tudo, você na vida sempre tem que ser humilde, né? Então, um cara que está com essa mentalidade, precisando sempre trabalhar, melhorar, que tem que sempre provar alguma coisa, para mim é um cara que ele pode mal, pode, mas nunca vai ser por desleixo, né? O Tlanoa Hufanga também é bem legal, a entrevista bem divertida dele, né? Elogiando bastante a cidade de Denver, inclusive o Bo Nix também elogiou bastante a cidade de Denver. Obviamente, né, financeiramente falando, o Broncos conseguiu pagar um salário bom para ele, mas ele deixou claro que uma das razões pela qual ele assinou com o Denver Broncos foi o Bo Nix. Então é bem interessante a gente ver o que vai acontecer nesse ano 2 com o Denver Broncos, porque se realmente se confirmarem as expectativas de uma temporada, for uma temporada boa, e com mais um ano sólido, né, do Bo Nix, a gente cada vez mais pode se tornar lugares atraentes para jogadores, né? Porque a gente está falando numa janela de quarterback ali, de uma janela que a gente está falando de 3 anos que você tem, né? Então, mais 3, né? Eu falo, segundo, terceiro e quarto ano, porque a partir do quarto, geralmente você já vai começar a negociar uma extensão, caso o quarterback tenha virado aquilo que você projetou.
Então, o Sean Payton já fez investimentos bem consideráveis nessa off-season, Drew Greenlaw, Evan Ingram, o Talanoa Hufanga, por exemplo. Então, mostra que cada vez mais ele está buscando competir. Então, eu acho que com essa mentalidade dele, aliado com a competência e também a qualidade do nosso head coach, e com a nossa diretoria, que é uma diretoria muito boa, eu acho que o Denver Broncos está no caminho muito certo, né? Quando eu pelo menos, né, pensava que o Denver Broncos estava ficando ali para trás, né? Quando decidiu pelo corte do Russell Wilson, pegando aquele dead cap monstruoso, eu achava que isso fosse bem difícil você sair desse buraco por pelo menos uns 2, 3, 4 anos, né? E a gente, vamos falar, né? A gente no primeiro ano sem ele, com dead cap monstruoso nos nossos livros, né? Com o quarterback calouro, o time foi para uma pós-temporada. Então, mostra que realmente as pessoas que estão comandando o time têm muito conhecimento do que fazem, né? E vamos torcer para dar certo. Gostei bastante do que ouvi nas entrevistas e espero que vocês tenham gostado também. É isso, meus amigos. Lembrar vocês aqui mais uma vez para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, X, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads, Blue Sky. E considere, como eu falei para vocês, tornar-se um membro do Mile High Brasil. Temos 3 tipos de plano: plano Peyton Manning, plano John Elway, plano Demaryius Thomas. Escolha aquele que mais se adequa às suas condições e vem fazer parte da família Mile High Brasil. Então, meus amigos, um grande abraço, uma grande sexta-feira e um ótimo final de semana. Go Broncos. Valeu, galera. Falou!